Grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai ter regra de 3 composta com grandezas inversamente proporcionais. Vamos dar uma olhada como resolver essas grandezas inversamente proporcionais. 15º exemplo. Numa fábrica, 10 funcionários produzem 400 parafusos em 4 horas. Em 8 horas, quantos funcionários serão necessários para produzirem 800 parafusos? Observa, nós temos a questão inversamente proporcional, agora já é um pouco diferente, a gente tem que fazer uma análise bem mais criteriosa para não errar essa questão, até também porque quando você for analisar uma questão dessa, não vai estar descrito para você se ela é diretamente proporcional, se ela é inversamente proporcional. Você, com seu conhecimento, com sua segurança e sua percepção de análise, você vai ter que observar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos dar uma olhada. Eu descrevi o quadro de acordo com o enunciado. 10 funcionários, 400 parafusos em 4 horas. Então a questão quer saber em 8 horas, para produzir 800 parafusos, quantos funcionários eu precisarei. Então, primeiramente, vamos definir a setinha do primeiro, analisar se o segundo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. É diretamente proporcional. Vamos fazer a pergunta então. Se 10 funcionários produzem, se 400 parafusos é preciso 10 funcionários, 800 parafusos também vai precisar de mais funcionários. Nesse caso é diretamente proporcional, porque se eu aumento o número de parafusos, eu tenho que aumentar também o número de funcionários. Lembrando, quando eu estiver observando, fazendo essa relação parafuso-funcionário, eu tenho que esquecer a quantidade de horas. Nesse caso agora, eu tenho a quantidade de horas a ser analisada. Então eu vou comparar horas com funcionários. Se em 4 horas eu preciso de 10 funcionários, em 8 horas eu vou precisar de menos. Então vamos só entender a questão. Eu aumentei o tempo, eu aumentei a quantidade de tempo, eu tenho um prazo maior para fazer a tarefa. Nesse caso, se eu tenho um prazo maior, eu não preciso de tanto funcionário assim. Então é um exemplo até que já tinha falado lá atrás. Imagina que a gente tem uma obra, essa obra ela tem um prazo maior, então eu não preciso de muito funcionário. Mas se eu tenho uma obra e ela tem um prazo curto, eu preciso de mais funcionário. Nesse caso, obra curta, mais funcionário, obra mais longa, na questão do tempo, eu vou demandar menos funcionário, porque eu vou ter tempo suficiente para fazer. Nesse caso, essa grandeza da horas ela é inversamente proporcional. E o que a gente faz para resolver essa questão? As diretamente proporcionais vão seguir na mesma direção e aqui em horas, observa, eu vou inverter. Se você observar a tabela acima e a tabela abaixo, eu tinha o 4 como numerador e o 8 como denominador, e eu fiz a troca, um passou a ocupar o lugar do outro. Então, quando essa setinha tiver diferente das demais, é essa que eu vou alterar. Se ela for diferente, principalmente e obrigatoriamente da incógnita, aí nesse caso são essas que eu vou alterar, as que têm sentido diferente da incógnita. Nossa primeira questão envolvendo regra de 3 composta, inversamente proporcional. A gente já viu na tabela anterior, na tela, essa questão de inverter os valores para poder fazer o cálculo. Aqui eu já estou apresentando para você esse valor, que a gente já fez a troca, e vamos fazer o cálculo. Observa, nessa fábrica então nós temos 10 funcionários que produzem 400 parafusos em 4 horas. O que nós queremos saber é quantos funcionários são necessários para produzir 800 parafusos em 8 horas. Então vamos lá. Como que essa era a parte inversamente proporcional, a gente fez essa troca para ficar igual às demais. Então vamos resolver essa questão. Primeiramente, isolar o 10 sobre x, que é o que nós já vamos fazer aqui agora. Igual, nós temos o 400 sobre 800 vezes o 8
quarto. A mesma coisa que a gente já fez nas anteriores, regra de 3 cruzada. Vamos ser mais rápido nessa questão aqui. Nós não vamos simplificar bastante. A gente sempre sabe que o x vai ficar isolado, então não vamos trazer os outros números já multiplicando, já vamos passar direto para o denominador. O 400 e o número 8, ou seja, o 400 vezes 8, que é x vezes 400 vezes 8. Só para reforçar, de repente, quem tem mais dificuldade, faça esse desenho aqui. Ó. Se você conseguiu entender os outros, faça isso daqui. Ó. Porque observa o que vai acontecer. Você já sabe o caminho que vai ser traçado. O x vezes 400 vezes 8. Já está bem desenhado, então tem uma facilidade muito grande de entender como é feito esse desenho, como é feito o desenho e como você vai fazer a conta, resolver a conta. Então eu peguei o x vezes 400 vezes 8 e agora eu tenho acima o 10 vezes 800 e o 4. 10 vezes o 800 e o 4. Dá para simplificar isso daqui? Dá. Nossa, a parte mais fácil de simplificar, vamos logo pegar o 800 e o 4. Na verdade, a gente está dividindo os dois por 100, né? Então, ficou o 8 e 4. Dá para simplificar mais? Dá sim. Observa, dá para simplificar o 8 e o 8. Então, vamos lá. O 8 por 8 que vai dar 1. Então, vamos logo cortar. E o 8 por 8 que vai dar 1. Como que vai ficar 1? Não tem necessidade de colocar o 1. Eu vou colocar, mas não tem necessidade de colocar 1 aqui, porque qualquer número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. Dá para simplificar mais isso daqui? Dá sim. Olha só, tem o 4 e o 4, que vai dar 1. Precisa colocar 1 aqui? Não, não preciso colocar 1. Vou colocar, mas não tem necessidade. Por quê? O número 1 multiplicado por outro número, todo número multiplicado pelo número 1 é igual a ele mesmo. Observa que nossa conta já terminou sem 1, com bastante tranquilidade. Observa que nossa conta aqui já se encerrou. Ela se encerrou porque eu fui cortando. Olha, 10 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1. Ou seja, então, x, o nosso resultado da nossa conta aqui, vai ser igual a x. Vamos colocar embaixo, x igual a 10. Então, o que o programa quer dizer é que para produzir 800 parafusos durante 8 horas, são necessários 10 funcionários, ou seja, pode-se manter a quantidade de funcionários. Vamos fazer uma pequena observação aqui. A observação que nós vamos fazer é que por que manteve o mesmo número de funcionários? Se a gente observar, quando dobrou a produção de parafuso, foi dobrado também o tempo para essa produção. Dobrando a produção e o tempo, aqueles 10 funcionários poderiam cumprir sem reduzir ou aumentar o quadro, sem a necessidade de mais funcionários. Então, olha só, aumentou o tempo. Geralmente, quando se aumenta o tempo, reduz a quantidade de funcionários, ou seja, porque não tem necessidade, se tem um tempo longo, de muitos funcionários. Mas o que aconteceu? Dobrou também a quantidade de parafusos a ser produzida. Era 400 parafusos, foi exigido 800 parafusos. Era necessário 4 horas para fazer 400 parafusos, foi aumentado aí para 8 horas. E o que ocorreu? Ocorreu então que o que ocorreu é que não houve necessidade nem de diminuir e nem de aumentar o quadro de funcionários. Significa que os 10 funcionários conseguiriam manter. Então vamos observar aí que nós tivemos os valores se dobraram em 2 lugares, tanto na produção de parafuso quanto na hora para cumprir. Então nesse caso, os 10 funcionários conseguiriam manter essa produção. Por isso que não houve um número diferente de 10, porque na verdade nas duas grandezas foram dobrados os valores, então foi possível manter o mesmo quadro de funcionário. Por isso que essa questão ela não teve uma resposta diferente de 10, porque todos os 10 funcionários conseguiriam cumprir essa meta aí com a quantidade de horas determinada.
Exemplo 16. Para pintar 100 metros quadrados de parede, 2 pintores levam 2 dias, trabalhando 2 horas por dia. Se a área a ser pintada for de 125 metros quadrados maior e trabalharem 5 pintores, qual o tempo necessário para pintar toda a parede? Nas mesmas condições. Então vamos dar uma olhada aí. Nós temos 2 paredes, o tempo de 2 dias e 100 metros quadrados. São 5 pintores, uma área de 125 metros quadrados. Quantos dias eu levarei? Vamos observar. Primeiramente, vamos definir a incógnita e vamos observar. Se eu tenho 2 pintores, se 2 pintores fazem o trabalho em 2 dias, então 5 pintores farão em menos dias, ou seja, mais pintores, menos trabalho. Cada pintor vai ficar com menos trabalho, então nesse caso essa grandeza com o número de pintores é inversamente proporcional, setinha para baixo. Agora nós temos a outra grandeza, que é a área. Imagina, se 100 metros quadrados, agora quando eu falo de área, eu tenho que imaginar para uma pessoa só. Tá? O número de pintores eu não podia fazer isso, e como eu já expliquei, quando se trata de número de pessoas, de pintores, trabalhadores, enfim, de pessoas, relativo a pessoas, nesse caso eu não posso alterar isso daí, eu não posso fazer comparação ou diminuir. Eu tenho que considerar números mesmo de pessoas ou de trabalhadores, enfim. Agora, quando eu estou se retratando de produto, de área, aí sim eu posso considerar que uma pessoa só executa. Por exemplo, na grandeza aí, área em metros quadrados, vamos imaginar que se uma pessoa leva 2 dias para realizar um trabalho em uma área de 100 metros quadrados, essa mesma pessoa para a área de 125 metros quadrados, para uma área de 125 metros quadrados, essa pessoa levará mais dias, ou seja, vai aumentar. Ou seja, aumentou a área, aumentou o tempo também. Nesse caso, é diretamente proporcional essa questão, porque aumenta as duas grandezas. Então vamos lá, só reforçar essa questão da área. Observe, se uma pessoa leva 2 dias para trabalhar, pintar uma determinada área, numa área de 125 ela vai levar muito mais, ou seja, vai levar mais dias. Ou seja, aumenta a área, aumenta também a quantidade de dias. Nesse caso, essa questão é diretamente proporcional. Observa que nós temos apenas o número de pintores inversamente proporcional e a gente vai aprender como trabalhar melhor e fazer o cálculo agora na resolução da questão. Veja como é feito esse cálculo. Nessa questão, nós vamos fazer uma pequena observação. No enunciado dela, ela fala que esses pintores, a gente tem todas essas informações, 2 pintores durante 2 dias, só que coloca 2 horas, e a gente observar, não apareceu aqui na tabela esse valor de 2 horas. Por que esse valor não apareceu? Se observarmos no final da questão, ele não vai falar, a questão não vai falar de outra quantidade de horas que esses pintores levaram para pintar essas áreas. Ou seja, significa que a mesma quantidade de horas que eles levaram nessa primeira situação, levaram nessa segunda situação. Quando a questão ela não coloca, quer dizer isso, que a mesma quantidade de hora que equivale para um, equivale para outra. Então, por mais que essa questão tivesse colocado valor, tivesse repetido esse valor de 2 horas, não ia agregar, não tinha necessidade de a gente colocar aqui na coluna ou em alguma grandeza esse valor de 2 horas e repetir, porque o valor ia dar exatamente igual. Não ia alterar, eu poderia colocar 4 horas, 3 horas, e os mesmos pedreiros trabalharem 3 horas numa situação, trabalhar 3 horas na outra situação. Então, nesse caso, não houve alteração de horas, por isso que o valor de 2 horas não entrou aqui, não se fez nenhuma grandeza com a quantidade de horas, porque esse valor ele vai se repetir
dessa situação para essa, então não se faz necessário colocar esse valor de 2 horas. Por isso que essa questão ela não tem outra grandeza com a quantidade de horas. Até porque, se observarmos, o número de pintores aqui altera a quantidade de tempo. A quantidade de tempo é um incógnito, a gente não sabe, vai permanecer, e aqui a quantidade da área é diferente. Então, quando os valores são diferentes, a gente sim tem a obrigação de colocar, mas quando os valores numa grandeza são iguais, não há necessidade de colocar, como é o caso ali da horas. Se eu colocasse aqui, ia dar o mesmo resultado, não influenciar no resultado. Então vamos lá. Vamos resolver isso daqui e vamos fazer uma observação. Primeiramente, a setinha com a direção sempre na incógnita. Depois, nós vamos fazer aquela comparação. Se 2 pintores pintam uma área em 2 dias, 5 pintores pintarão em menos dias. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Imagina que nós temos essa área aqui. Então, olha só, 2 pintores tem isso aqui tudo para trabalhar. Mais 5 pintores, olha, então vai ficar uma área pequena para vários pintores. E aqui a área vai ser maior se comparada a essa. Então, por isso, é inversamente proporcional. Então, o tempo para esses daqui vão ser bem menos do que para esses. Esses daqui vão ter mais, que é só 2 para fazer tudo. E aqui são 5 para fazer. Então, o tempo vai ser menor. Nesse caso, essa daqui é inversamente proporcional. Por isso, então, é inversamente proporcional. Agora, a área. Se uma área de 100 metros quadrados são pintados em 2 dias, 125 será pintado em muito mais. Ou seja, aumentou o dia, aumentou a quantidade de área, aumentou a quantidade de dias. Mas lembramos que nós não estamos envolvendo aqui quantidade de pintores. Não estamos envolvendo quantidade de pintores. Imagina que é eu que vou fazer, você que vai fazer, você que está assistindo, que vai fazer isso sozinho. Então, você sozinho aqui vai levar 2 dias. Só que a área aumentou. Então, se a área aumentou, aqui também o tempo para você sozinho vai aumentar. Então, quando a gente tem que isolar outra grandeza, para verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, sempre coloca essa situação para você. Então, muito cuidado aí. A não ser quando é aqui a quantidade de pintores, igual essa comparação que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Se é diretamente proporcional, vai seguir semelhante à incógnita. E o que a gente vai fazer? A gente aqui só precisa mudar. Vamos mudar aqui a setinha. Então, o 5 vai para o denominador e o 2... Desculpa, o 5 vai para o numerador e o 2 vai para o denominador. Nesse caso, a setinha vai se inverter, vai mudar de posição e vai ficar igual às demais. O 2 vai ficar aqui normal, 2 sobre x. E aqui vai ficar mesmo o 100 sobre o 125. Não houve alteração. 100 sobre 125. Aqui já estava mesmo. A setinha aqui no sentido para cima. Aqui também, que é o principal, por onde a gente começa. E é o valor que a gente quer descobrir. O próximo passo é a gente fazer a regra de 3. Então a gente já tem as nossas orientações aqui. Vamos lá. Só eu montar, lembrando, eu vou pegar primeiro o 2 sobre x. Igual, vamos igualar. Posso pegar o 5 sobre 2. Olha, já inverti. Eu já fiz a inversão, então. E multiplicar pelo 100 sobre 125. Então, vamos só lembrar aí. Que aí vamos lembrar aquela multiplicação cruzada. Podemos fazer direto. Só para lembrar, vamos passar aqui sobre eles para a gente lembrar que é essa multiplicação que nós vamos fazer. O x vezes 5 vezes 100, o 2 vezes 2 vezes 125. Vamos lá. Isolar o x.
Lembrando que os valores que são multiplicados pelo x, eles vão ficar no denominador, na parte inferior. Então, vamos logo colocar eles aqui embaixo. Ó, vai ser o 5 vezes 100 aqui embaixo, então. 5 vezes 100. E aqui na parte de cima, no numerador, vai ficar 2 vezes 125. Daria para simplificar isso daqui? Daria sim. Daria sim, mas vamos prestar bastante atenção. Vamos usar o raciocínio lógico para a gente calcular isso daqui. Daria para simplificar o 125 e o 100. Ou o 5 e o 125. Mas não recomendo fazer isso, porque essa conta ela é bem fácil de resolver. Vamos lá resolver. Olha só. 5 vezes 100 é 500. 2 vezes 125, primeiro eu vou fazer esse daqui. 2 vezes 125 é 250. Então, o 125 geralmente é um cálculo mais fácil de se fazer, a gente já está mais acostumado a fazer. 2 vezes 125 é 250. 250 vezes 2 é 500 também. E 500 dividido para 500 é igual a 1. Então, nós chegamos a esse valor aí. Ou seja, para pintar, se eu aumentar a quantidade de dias para 120, a área aumentou para 125, a quantidade de dias aumentou para 5, nesse caso serão necessário apenas um pintor. Um pintor consegue cobrir essa área aí. Vamos dar uma observada que, aumentando o número de pintores, o tempo de trabalho diminui, e aumentando a área da parede a ser pintada, o tempo de trabalho aumenta também. Então, nessa questão aí, apenas um pintor fará esse trabalho. Nossa 17ª questão fala sobre 12 operários em 90 dias trabalhando 8 horas por dia, fazem 36 metros de certo piso, certo tecido. Podemos afirmar que, para fazer 24 metros do mesmo tecido, 15 operários trabalhando 6 horas por dia levarão. Aí nós temos as opções 90, 80, 12, 36, 64 dias. Observa que nós temos 4 grandezas. Nesse caso, como que a gente vai operar aí essas grandezas? Primeiramente, a gente vai analisar se todas essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Primeiro que eu faço, a primeira coisa que eu vou fazer é setinha onde tem a incógnita. O próximo passo, vamos analisar esse número de operário. Nossa setinha está dizendo que é inversamente proporcional. Vamos analisar se isso é verdade mesmo. Eu tenho 12 operários trabalhando durante 90 dias. Eu aumento essa quantidade de operário. 15 operários, se 12 trabalham 90 dias, eu aumento mais 3 funcionários, mais 3 operários, 15 operários trabalharão em menos dias, ou seja, eu tenho mais gente, a quantidade de dias vai diminuir, ou seja, vai ser... os funcionários já não vão ficar com aquela mesma quantidade de trabalho, vai reduzir o trabalho e, consequentemente, reduz os dias. Nesse caso, operários é inversamente proporcional. Agora, nós temos a questão das horas. Vamos imaginar agora uma pessoa. Lembra que operário a gente não usou essa questão de uma pessoa, mas os outros a gente pode utilizar assim. Se 8 operários trabalham em 90 dias, em 8 horas, uma pessoa trabalhando 8 horas por dia, ela conclui seu trabalho em 90 dias, trabalhando 6 horas, ela vai precisar de mais dias. Observa então que um valor, quando eu trabalho mais, eu tenho menos dias para concluir o trabalho. Quando eu trabalho menos, eu tenho mais dias para concluir o trabalho. Então, nesse caso, a quantidade de horas também é inversamente proporcional, setinha para baixo. Agora nós temos o tecido. Se uma pessoa consegue confeccionar 36 metros de tecido em 8 horas, para confeccionar 24... vamos só fazer uma correção. Uma pessoa consegue confeccionar 36 metros de tecido em 90 dias. Para confeccionar 24 metros de tecido, nós diminuímos aí,
essa mesma pessoa levará menos dias. Ou seja, eu diminuí a produção, também diminuiu a quantidade de dias trabalhados. Nesse caso, é diretamente proporcional, setinha para cima. Nós temos aí mais uma questão composta, regra de 3 composta, inversamente proporcional. Se observarmos, nós temos aqui a incógnita, já definimos a seta. Vamos observar porque o número de operários aqui vai ser inversamente proporcional. 12 operários durante 90 dias, se 12 operários fazem trabalho durante 90 dias, 15 operários, eu aumentei a quantidade de operário e vai diminuir a quantidade de dias trabalhados. É aquela questão, quanto mais operário, menos dias eu terei para ser trabalhado. Nesse caso, essa grandeza aqui é inversamente proporcional. Agora nós temos a quantidade de horas. Se em 8 horas, trabalhando 8 horas por dia, trabalha-se 90 dias, trabalhando 6 horas por dia, vai aumentar a quantidade de dias a serem trabalhados, porque eu reduzi a quantidade diária, ou seja, se eu reduzir a quantidade diária, quantidade de horas a ser trabalhado no dia, a quantidade de trabalho ainda vai continuar, o trabalho vai continuar grande, e seja, vai aumentar a quantidade de dias a ser trabalhado. Nesse caso, é inversamente proporcional também. Ou seja, inversamente proporcional é quando eu aumento, quando eu aumento uma grandeza e a outra reduz. Por exemplo, aqui, observa, eu reduzi a quantidade de horas e aqui vai aumentar a quantidade de dias. E aqui observa, eu vou aumentar a quantidade de horas trabalhadas e reduzir a quantidade de dias. Nesse caso, inversamente proporcional também à grandeza horas. Aqui também observa 36 metros. Se 36 metros de tecido são construídos em 90 dias, 24 metros de tecido serão construídos em menos dias. Observa, daqui para aqui dessa grandeza para essa eu diminuir, aqui também vai diminuir, nesse caso diretamente proporcional. Vamos resolver essa questão, essa conta. Nós temos aí, e essa questão ela tem opções. Então, para a gente ter certeza e às vezes não ficar com dúvida nessa questão, e ela já dá facilidade de ter opções, vamos fazer o cálculo. Então vamos lá. O que a gente já faz, como fazíamos anteriormente, eu vou apenas repetir. Observa, é inversamente proporcional, o 15 vai ficar acima e o 12 abaixo. Aqui a incógnita sempre eu deixo como está o valor, então vai ficar x. Aqui o 8 sobre 6, olha, inversamente proporcional. Nesse caso, o 6 vai ficar aqui acima, o 8 abaixo, no denominador. E diretamente proporcional vai se manter. Vai ficar então 36 e o 24. Vamos lá resolver essa questão. Já conseguimos separar aqui. Lembrando, aqui eu vou sempre começar pela incógnita. Eu posso começar pela incógnita, na verdade, 90 sobre x. Depois eu posso pegar os outros valores. 15 sobre 12 multiplicado por 6 oitavo e vezes 36 24 avos. Ok, fiz as minhas intervenções. O próximo passo agora eu fazer a multiplicação cruzada. Vamos só relembrar. Fiz aqui a multiplicação cruzada. Já posso ir direto e isolar o x. Vamos isolar o x aqui. X igual. Lembrando, na parte do numerador, que é a parte inferior, essa parte aqui embaixo, eu vou pegar só os valores que serão multiplicados por x. Olha, x, 15. Vou multiplicar então aqui embaixo. 15 vezes 6 vezes 36. Agora, aqui eu vou multiplicar o 90 vezes 12 vezes 8 vezes 24. Multipliquei, fiz essa parte.
Vamos tentar agora simplificar isso daqui. É possível simplificar? É possível sim. É muito possível simplificar. Vamos só lembrar aqui. Vamos só lembrar. Nós temos o 90. Vamos fazer esse 90 aqui melhor, porque está aparecendo 92. Nós temos o 90. O 90, a gente sabe que 90, 3 vezes 30 é 90. E 15 é divisível. E 90, nesse caso, 30 é divisível por 15, então 90 também vai ser. Então vamos lá. 30 dividido por 15 dá 2. E aí nós temos aí mais duas subdivisões de 30. Ou seja, nesse caso, 90 dividido por 15 vai dar 6. O que eu posso fazer nessa questão aí? Vamos só entender esse raciocínio aqui do 90. Você pode fazer a continha de dividir, mas eu optei em quebrar. Vamos fazer aqui bem rápido, tá? Poder ser entendida essa questão da divisão do 90. 90 é 30 mais 30 mais 30. Ou seja, e 90, na verdade, aí nesse caso são 15. Isso aqui eu fiz mentalmente. Mais 15, que dá 30. Isso aqui 15 mais 15, que dá 30. Aqui 15 mais 15, que dá 30. Ou seja, olha quantas vezes o 15 apareceu. 6 vezes nesse caso. Eu posso simplificar isso daqui. Observa. Simplifiquei 15,90. Aqui vai ficar o valor de 6. Eu dividi 90 por 15 dá 6 e 15 por 15 que dá 1. Não tinha necessidade de uma aqui, mas vamos colocar só para lembrar. Posso simplificar isso aqui? Posso também. Vamos simplificar pelo próprio 6. Observa. Então vamos lá. 12 por 6 que vai dar 2 e o 6 por 6 que vai dar 1. Dá para simplificar mais? Dá sim. Dá para simplificar tanto o 8 e o 36 e o 24 e o 36. Vamos simplificar pelos maiores, né? Vamos deixar os maiores menores. Vamos pegar o 24 e o 36. 24, por quem que dá para simplificar todos os dois? Dá para simplificar por 12. Por quê? Vamos lá. Vamos simplificar por 12. Vamos só lembrar, todos os dois são divisíveis por 12. Se você olhar na tabuada de 6, vai aparecer tanto 24 como 36. Dá para simplificar por 6, então os dois. Tanto por 6 como por 4 também, né? Então vamos lá. 4 vezes 9 é 36, 4 vezes 6 é 24, mas a gente vai escolher um divisor maior, que é o 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. Então aqui vai ficar o valor 4. 36 dividido por 6 vai dar 6. Então cortei aqui. Então restou esses valores. Vamos fazer isso daqui. Peguei o valor número x, o x. Vamos só para ficar melhor, ter uma visualização melhor. Peguei esse valor, x igual, olha, ficou aqui então 6 vezes 2, dá 12. Dá para simplificar mais isso daqui? Dá sim, olha só. Já ia passando a oportunidade, dá para simplificar. Olha, dá para simplificar o 6 e o 6 aqui, ó. Cortou 6 e o 6 deu para simplificar mais. Como que ficou nossa conta então? Vamos colocar, só restou aqui, ó, 2 vezes 8 vezes 4. Então, 2 vezes 8 vezes 4. Então, vamos... Então, vamos lá. Vamos pegar fazer essa conta de um jeito mais fácil também na multiplicando. 8 vezes 4 na tabuada de multiplicação dá 32. E mentalmente a gente fazendo 32 vezes 2 dá 64. Então vamos só observar que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu simplesmente mudei a ordem para minha conta ficar mais fácil. Se eu fizesse 2 vezes 8 dá 16. 16 multiplicado por 4, então às vezes dá uma certa impressão que a gente vai ficar pensando bastante. É mais fácil você multiplicar 32
por 2 do que 16 por 4. Para quem já está mais acostumado a fazer uma continha aí de matemática, uma multiplicação assim mais rápido, que já está bem apta a essas multiplicações, não tem diferença nenhuma. Mas para quem já tem uma certa dificuldade, então vale pegar esses caminhos aí. Para a multiplicação e nessa situação, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Então nós temos o valor aí de 64. Esse valor de 64 é a nossa letra E. Nosso 17º exemplo, nós temos essa questão anterior que foi resolvida agora, vocês viram a resolução, os cálculos, e a resposta é a letra E, 64. 64 dias levou para esses operários confeccionar esses 36 metros de tecido. 18º exemplo é uma questão de ensino fundamental que caiu em uma prova de concurso. Observa, nós temos uma questão de ensino fundamental que caiu em uma prova de concurso, na prova do TRF, terceira região, e elaborado pela banca FCC. Nesse caso, o texto é um pouco longo, mas tendo atenção a gente consegue retirar o necessário dessa questão, fazer uma boa leitura e retirar o necessário para responder essa questão. Uma indústria produz um tipo de máquina que demanda a ação de grupos de funcionários no preparo para o despacho ao cliente. Um grupo de 20 funcionários prepara o despacho de 150 máquinas em 45 dias. Para preparar o despacho de 275 máquinas, essa indústria designou 30 funcionários. O número de dias gasto por esses 30 funcionários para prepararem essas 275 máquinas é igual a... Nós temos a opção A, 55, opção B, 36, opção C, 60, opção D, 72, opção E, 48. Então, o que eu faço nessa questão? Eu tenho que pegar as informações, montar aquela tabela e ir colocando cada informação no seu respectivo lugar. E depois eu efetuar o cálculo. Observar se é inversamente proporcional, qual grandeza é inversamente, qual grandeza é diretamente proporcional e efetuar o cálculo. Vamos lá. Observa, nós temos 20, como descrito no problema, nós temos 20 funcionários que constroem 150 máquinas em 45 dias. A questão quer saber se 30 funcionários construíram 275 máquinas em quantos dias? Observa que eu mudei a incógnita, agora eu usei a letra X, D na nossa variável ao invés de X. Nesse caso, a gente pode mudar assim, como eu já tinha falado anteriormente em outros problemas. Vamos observar setinha na variável. E nesse caso, vamos analisar as outras questões, se é diretamente ou inversamente proporcional. Se 20 funcionários conseguem produzir em 40 dias, 30 funcionários trabalharão em menos dias. Nesse caso, a grandeza dos funcionários é inversamente proporcional. Se eu tenho mais funcionários, meu trabalho diminui. Nesse caso, vamos esquecer a questão de máquinas, não vamos nos apegar à questão do número de máquinas, e sim só na grandeza funcionários e dias. Nesse caso, é inversamente proporcional. Eu tenho mais funcionários, eu aumento a grandeza funcionário e a grandeza dias diminui. Nesse caso, é inversamente proporcional, setinha para baixo, para indicar que é inversamente proporcional. A outra grandeza é máquinas. Eu vou comparar. Se eu produzo 150 máquinas em 45 dias, em 275 dias eu precisarei de mais dias. Nesse caso, aumentei o número de máquinas, aumenta também o número de dias. A questão do ensino fundamental é o nosso último exemplo, o 19º exemplo. É da banca FCC, caiu no concurso TRT, da 19ª região, no ano de 2011. Observa que questão do ensino fundamental em concurso. Então, nesse caso, existem questões de concurso que são bem básicas mesmo, só depende de uma boa análise, de uma leitura e interpretação boa. Vamos observar. Em uma campanha publicitária, foram encomendados em uma gráfica 48 mil folhetos.
O serviço foi realizado em 6 dias utilizando 2 máquinas de mesmo rendimento, sendo 8 horas por dia. Dado o sucesso da campanha, uma nova encomenda foi feita, sendo essa vez de 72 mil folhetos. Com uma das máquinas quebrada, a gráfica prontificou-se a trabalhar 12 horas por dia, entregando a encomenda em 7 dias, 8 dias, 10 dias, 12 dias, 15 dias. Vamos dar uma olhada na tabela que a gente elaborou. Olha só, separei de acordo com a informação que a gente tem e o que acontece. 4.800 folhetos, 7.200 folhetos que eu quero produzir. Vamos observar. Primeiramente, setinha onde eu tenho a incógnita e vamos fazer aquela pergunta. Vamos começar pelos folhetos. Vamos ver o que diz. Diz que é diretamente proporcional, mas a gente vai fazer a nossa análise para saber se é diretamente proporcional mesmo. Eu tenho 4.800 folhetos que são produzidos em 6 dias. Para produzir 7.200 folhetos, eu precisarei de mais dias, ou seja, aumenta o número de folheto, aumenta o número de dias. Nesse caso, é diretamente proporcional, mesmo a setinha na mesma direção que a incógnita. Vamos lá agora, máquinas. Se 2 máquinas operam em 6 dias, uma máquina vai operar em mais dias. Ou seja, vamos só analisar. Se eu tenho 2 máquinas, elas estão operando em 6 dias, essa máquina quebra, então vai restar uma máquina, ou seja, eu terei mais trabalho e mais trabalho atrasa, nesse caso, como quebrou uma máquina, atrasa, vai aumentar o número de dias. Eu não vou mais poder cumprir aquele prazo de 6 dias. Ou seja, eu vou demorar mais, vou precisar de mais dias porque eu só tenho uma máquina só. Nesse caso, essa grandeza é inversamente proporcional. Outra também é a jornada. Vamos analisar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu tenho 8 horas... eu preciso fazer um trabalho, eu faço um trabalho durante 8 horas por dia em 6 dias. Se eu aumento minha jornada de trabalho para 12 horas, significa que eu vou reduzir a quantidade de dias a ser trabalhada. Fazendo 8 horas, eu vou levar 6 dias. Se eu fizer 12 horas, eu levarei menos dias. Então, no caso, essa questão ela é inversamente proporcional, porque uma grandeza aumenta, a outra diminui. Nesse caso, inversamente proporcional, setinha para baixo, é diferente da onde eu tenho a referência, que são o número de dias. Vamos ver como que é resolvida essa questão. Olha, restou aí para a gente então 72 e o 2. O 2 já de outras simplificações. Como que a gente pode, então, dá para simplificar? Dá. Os dois são pares, dá para simplificar por 2. Como que eu posso dividir o 72 por 2? O 2 por 2 vai dar 1, é fácil. Como que eu posso simplificar o 72 por 2? Olha só, olha o esquema que eu fiz aqui. 70 mais 2, ou seja, 70 mais 2 é igual a 72. Então eu já sei que o 70 dividido por 2 é o 35. E o 2 dividido por 2 dá 1. E 35 mais 1, 36. O que eu fiz aqui, na verdade, eu apenas separei em partes o 72 e dividir. Para algumas pessoas têm dificuldade para pegar um número, por exemplo, como o 72 e dividir. Mas para dividir números assim, tipo com o último algarismo sendo 0, para algumas pessoas é mais fácil. Então vamos lá. Olha o que fizemos aqui. Separamos, na verdade, fizemos uma adição, 70 mais 2, e ao mesmo tempo eu tenho que dividir os dois. 70 dividido por 2 dá 35, e 2 dividido por 2 dá 1. Então vamos lá. Eu descobri então que 72 dividido por 2 vai dar 36. E é o que nós vamos fazer aqui. Simplifiquei aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Não tem necessidade de eu acrescentar 1 aqui embaixo, mas eu vou colocar só para a gente saber. Vou cortar esse 2 aqui. E nós sabemos que o 72 dividido por 2 vai dar 36. Ficou o valor então 36. Observa, dá para simplificar mais? Não dá, todos os valores aqui, ó, só pelo 6, né? Olha só, nós temos um 6 aqui, ó. Então vamos lá, dá para simplificar o 6 e o 36. O 36 dividido por 6, todos os dois são divisíveis por 6, o próprio 6.
O 36 dividido por 6, que vai dar 6. E o 6 por 6, que vai dar 1. Não vou colocar 1 aqui, então já subentende que nós temos aqui o valor de 6 e aqui vai ser 1. Então, a resposta para essa nossa questão, ele quer saber a quantidade de dias. Nós temos aqui, ó, igual, vai restar, vamos colocar aqui embaixo para ficar mais legível, x igual, nós temos o valor de 6 vezes 2, 12. Então, serão necessários 12 dias para produzir 7.200 folhetos em 12 horas de jornada com apenas uma máquina. Essa é a resposta aí da nossa questão. Apenas 12 dias operando com uma máquina, 12 horas de jornada, aumentou a jornada de trabalho e aumentou também os folhetos, 7.200 folhetos. Olha, a nossa resposta é a letra D, 12 dias. Então, a gente viu aí uma questão de ensino fundamental em concurso, nós vimos o cálculo aí. E nesse caso, a questão muito bem elaborada, deu para a gente separar os valores, executar certinho. E é uma questão de ensino fundamental, um conteúdo do 7º ano, numa prova a nível federal. Uma questão de 7º ano, numa prova. Nós temos nosso 19º exemplo, a resposta é a letra D, de 12 dias, e nós temos aí uma questão de 7º ano em concurso. É uma questão que tem um enunciado bom para se interpretar, não tem dificuldade, não tem termos difíceis. A gente lê e colocar na tabela os valores, a gente consegue executar essas questões como foram desenvolvidas ao longo desses vídeos. Pessoal, a gente encerra aqui. Eu quero agradecer. Nós vemos aí no nosso 19º exemplo, a resposta é a letra D, de 12 dias, e é uma questão de ensino fundamental de 7º ano, numa prova de concurso, que ocorreu em 2011. Então, o enunciado está bem explícito, o enunciado não tem dificuldade, não tem termos difíceis, só separando como nós aprendemos nas questões anteriores, colocando na tabela e resolvemos como nós vimos na correção do cálculo agora. Então, a resposta dessa nossa questão é a letra D, de 12 dias. Pessoal, aqui a gente encerra esse assunto, regra de 3. O próximo assunto é probabilidade. Peço que vocês continuem assistindo os vídeos, são muito importantes. E quero aproveitar e agradecer você também que tem assistido até aqui todos os vídeos que eu coloquei aqui no YouTube. Muito obrigado, até os próximos vídeos.